Noite novamente, agora oficializando. Sim. Boa noite, turma. Terça-feira é dia de suporte ao usuário e sistemas de informação depois do intervalo. E aí, para quem leu a chamada no canal da aula, pessoal, vocês devem ter visto um nome diferente aí no banner de abertura, Projeto SAMU. Da onde vem essa ideia? O que isso tem a ver conosco, com a nossa continuidade aqui, beleza? Já vamos explicar melhor aqui para vocês. Bom, para falar sobre o assunto, né, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou explicando, porém, sempre que a gente começa um assunto novo, a gente conecta com algo que já foi dito anteriormente aqui, para que a gente venha numa sequência, tá ok? Então, vou compartilhar minha tela, e aí eu perco a visão do chat aqui, professor André, qualquer coisa me informe. Pode deixar. Compartilhando minha tela com vocês. Pergunta de sempre, né? Praxe, vocês conseguem visualizar a imagem da minha tela, hein? Já chegou para vocês? Sim, Wagner. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal. Sim. Perfeito. Bom, conforme estávamos aqui, né? Raciocinando e compartilhando com vocês, né? Nós colocamos uma chamada aí para aula no canal, Projeto SAMU, tá? Primeiramente, vamos lembrar aqui a trajetória que traçamos até esse momento, né? Nós começamos com vocês aí o semestre... Opa, tá dando um retorno aqui para mim aqui, peraí. Estão me ouvindo aí? Oi, tá tendo uma interferência? Será que não tá com o microfone aberto? Eu vou dizer... Pessoal, se tiver alguém com o áudio aberto aí, por gentileza, só para a gente poder continuar. Às vezes acontece, não é sempre que isso ocorre, né? Às vezes acontece, às vezes não. Tudo bem, obrigado, a gente já continua. E aí, caso vocês queiram perguntar, fazer algum tipo de observação, fiquem à vontade, abram o áudio e a gente troca ideia aqui. Às vezes isso acontece, não é sempre. Já percebi que em algumas aulas a gente consegue conversar com todo mundo sem ter esse... Parece uma microfonia, né? E em algumas oportunidades isso rola. Mas vamos lá. Qual foi a trajetória percorrida até esse exato momento aqui? Nós começamos o semestre abordando o quê? Em suporte ao usuário, níveis de atendimento, né? Lembrando que nós apresentamos para vocês aqui atendimento nível 1, que tem duas formas de atender, né? O solucionador e o direcionador. Estou apenas rememorando um breve review, porque isso vai ser importante para que vocês entendam a proposta do projeto SAMU, para que não fique algo abstrato, subjetivo e narniano, né? Quando eu digo narniano, fazendo menção aqui ao filme, tudo bem? Então, não estamos em Nárnia, eu não sonhei com nada, isso aqui tem conexão com a realidade que nós estamos traçando com vocês. Então, como nós falamos aqui, trouxemos para vocês o conceito de níveis de atendimento, nível 1, nível 2 e nível 3, na sequência, nós apresentamos também para vocês aqui software de gerenciamento de chamadas para atendimento, né? E aí nós mostramos duas versões. Um software bem completo, bem amplo, da Movidesk, que foi aí, em caso, até sugestão da professora André, que nos direcionou esse material. E um segundo, que eu cheguei a mostrar apenas uma matéria inicial da semana passada, que não é tão completo. Porém, né, como eu disse para vocês, a gente acaba pegando algumas situações como essa para exemplificar para vocês os softwares, né, os programas que têm como finalidade acompanhar, gerenciar essas chamadas de suporte ao usuário. Tudo bem? Então, qual é a proposta, né, do chamado Projeto SAMU, né? Que seria um projeto envolvendo aí suporte, apoio e manutenção, entre aspas, tá? Porque nós não vamos fazer a manutenção de fato, é apenas para poder dar o tom de acrônimo aí para o SAMU, né? Suporte, apoio, manutenção ao usuário, tudo bem? E o que consiste aqui essa ideia do projeto? Qual que é o objetivo do projeto SAMU, né?
Primeiro, né? Consiste em relacionar as competências e habilidades abordadas nos componentes curriculares de suporte ao usuário e IMC, né, instalação e manutenção de computadores, que eu compartilho com vocês aqui, juntamente com o professor Alexandre, na sexta-feira, as situações problema do nosso cotidiano. Quais, pessoal? Qualquer uma, tudo bem? Envolvendo hardware e software de dispositivos computacionais, buscando procedimentos e ou sugestões que possam contribuir para a solução do problema apresentado. Tudo bem? Veja bem, nós não vamos aqui fazer manutenção de equipamento, tá? Lembrando que nós estamos falando sobre suporte ao usuário e nós temos níveis de atendimento e suporte diferente. Se nós fôssemos focar esse projeto aqui no nível 3, tudo bem, aí nós poderíamos, digamos assim, assumir esse protagonismo de fazer a manutenção, mas a ideia aqui é contribuir para. Então, vamos focar aqui no nível 1 de atendimento, que é orientação, tá? E direcionamento, mas necessariamente não significa que nós vamos fazer a manutenção, tudo bem? Justificativa, né? Por que isso, né, pessoal? Qual que é a ideia aqui? Criar alternância de métodos utilizados nas aulas, proporcionando uma dinâmica e perspectivas diferentes, para que a gente não fique apenas na aula expositiva. Lembrando que este curso aqui não é um curso novo, tá? Mas ele é relativamente novo e ele tem, digamos assim, nós temos a possibilidade de dar um perfil para algumas disciplinas, né? Porque nós temos um roteiro para seguir, que é o plano de curso óbvio, nada disso aqui foi tirado do guarda-roupa de Nárnia, como eu disse, nós temos uma proposta, e aí nós podemos dar ali, criar a alternativa que se encaixe com aquele momento que a gente esteja vivendo aqui. Por exemplo, estamos trabalhando ainda com ensino remoto, pode ser que isso dure um pouco mais, como pode ser que, de repente, seja um pouco mais rápido do que a gente imagina, mas vamos trabalhar com aquilo que nós temos. Então, nesse momento, nós temos como possibilidade, digamos assim, de fazer algo mais prático, né, envolvendo a parte de manutenção, através de uma alternativa como essa. E para quem enxerga, né, o ensino remoto como ensino limitador, porque eu tenho um olhar muito positivo sobre o ensino remoto. Eu não vejo como limitador. Eu considero esse formato aqui, essa telinha que nos conecta, digamos assim, propulsora de grandes possibilidades. Porém, a gente precisa, digamos assim, criar alternativas e acreditarmos nela, né? Nós temos aqui em comum, tá, a disciplina de instalação e manutenção de computadores, que vai trabalhar uma série de conceitos voltados para essa parte que serve para o suporte. E nós temos aqui às terças-feiras boa parte aqui direcionada para atendimento ao usuário. Então, veja bem, se for para ficar apenas na exposição, a gente cumpre o propósito sem problema algum. Porém, nós podemos dar um viés mais funcional para isso aqui. Mesmo que a gente não vá, de fato, fazer a manutenção, mas o simples fato de gerar a possibilidade de direcionar para uma solução e orientar para, nós já estaríamos atendendo no nível 1 de atendimento ao usuário. É uma maneira, uma possibilidade de colocarmos em prática aquilo que nós estamos falando aqui. Tudo bem? No nível 1 do atendimento. É uma proposta para que a gente possa fazer com que as habilidades e competências, que é o assunto, né, as habilidades e competências, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos as bases tecnológicas, que são, digamos assim, os tópicos, mas o que vocês têm que saber e saber fazer é o que nós estamos apresentando aqui ao longo dessas semanas. E se temos a possibilidade de colocarmos aqui um viés mais funcional, de colocar um propósito de atendimento, mesmo que virtual e em nível 1, por que não fazer? Né? Se vocês, digamos assim, abraçarem conosco essa ideia, podemos criar aqui uma coisa interessante, uma forma interessante para o andamento do semestre. E estávamos aqui conversando, eu e a professora Andréia, qualquer proposta para que ela ocorra e seja implantada, digamos assim, de forma a contento, é necessário que ambas as partes estejam em comum acordo e em entendimento. Perfeito? Então, estamos passando aqui a proposta, né?
E o segundo propósito aqui, na segunda justificativa, interdisciplinarizar, ou seja, nós temos duas disciplinas envolvidas aqui, IMC e suporte ao usuário, cujo conteúdo, cujas bases tecnológicas são complementares. Como é que eu posso fazer o suporte a um usuário, mesmo em nível 1, se eu não tiver noção de identificação de hardware, de software, de conhecimento básico sobre o equipamento que ele esteja usando? Tudo bem que nós estamos engatinhando ainda em IMC, mas vamos chegar lá. Então, a ideia também, né, uma das propostas, um dos objetivos aqui que justifica a criação deste projeto, o SAMU, é interdisciplinarizar esses conteúdos que são complementares, que um impulsiona o outro para realmente chegar num objetivo comum. Beleza? Metodologia. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, né? Aplicar aqui as competências e habilidades dos componentes curriculares envolvidos, tanto de MC quanto de suporte usuário. Lembrando que nós já falamos sobre isso aqui, estamos colocando aqui nesses slides termos, né, meio que burocráticos aqui do nosso ambiente, mas é que até para que isso tenha, digamos assim, uma certa formalidade. Mas lembrando de sempre, é o que vocês têm que saber e o que vocês têm que saber fazer. Isso são as competências e habilidades, né, dos componentes curriculares envolvidos, juntamente com os procedimentos de atendimento ao usuário em nível 1, está aqui destacado em negrito, tudo bem? E como isso foi recente, nós vamos relembrar isso se for preciso, mas que fique claro, ninguém aqui, principalmente neste momento, né, ainda acabamos de sair do decreto, né, do fato lockdown, estamos ainda em estado emergencial, não tem o que fazer em lugar nenhum para a questão de atendimento nível 2 ou 3. Estamos, prestem atenção, atendimento em nível 1. Esta é a proposta desse projeto. Orientar e direcionar para soluções sem que haja o avanço para o nível 2. Não faria sentido. Tudo bem? Estão acompanhando meu raciocínio aqui? As competências que a gente aborda aqui em suporte ao usuário. Identificar níveis e práticas de atendimento ao cliente, que é o que nós já até fizemos aqui, de acordo com os contextos situacionais apresentados. Habilidades do suporte ao usuário que são contempladas aqui, né? Aplicar os conceitos de boas práticas de atendimento ao cliente na resolução de problemas de informática, porém, enfatizando novamente para que não paire nenhuma má interpretação, estamos, né, nos referindo ao nível 1. Direcionamento e orientação. E em IMC, né, a parte de instalação e manutenção de computadores, que sou eu e o professor Alexandre, avaliar as características técnicas e ambientais, propondo computadores e periféricos de acordo com aquilo que o usuário precisa, com as necessidades do usuário. E habilidades: distinguir as conexões entre os componentes que integram o computador. Somando tudo isso aqui, complementando tudo, como nós colocamos, que são disciplinas complementares, ou seja, o objetivo de uma se complementa na outra e vice-versa, dentro do curso de suporte ao usuário. O que a gente espera com esse projeto aqui? Primeiro, né, a gente quer simplesmente dar uma alternativa aqui, para que não fiquemos apenas na aula expositiva, principalmente porque estamos ainda trabalhando com ensino remoto e não sabemos até quando isso aqui permanece. E repito, eu acredito nas possibilidades que a tecnologia nos proporciona. E espero, né, que vocês também, do lado de vocês aí, também acreditem nisso. Então, nós temos possibilidades, né? Então, a gente pretende aqui estabelecer coordenadas comuns que conectem as competências e habilidades àquilo que elas precisam atender, ou seja, serve para que isso aqui? Para que nós estamos falando de saber e saber fazer dentro desse contexto de instalação e manutenção de computadores e suporte ao usuário? Para que serve isso aqui? Não é para tentar resolver problemas, orientar, sugerir soluções? É isso, funcionalidade. Que tecnologia tem que ser útil. E enfatizar aquilo que eu sempre bato nessa tecla, em todas as salas com quem eu trabalho, né, as quais eu leciono,
que a gente tem um olhar, dois olhares, duas perspectivas sobre a tecnologia, né? Você tem a tecnologia funcional, que é aquela que atende propósitos, que serve, e tem a tecnologia promocional, aquela que, que vai pelo hype, né? Bora lá, bora comprar, bora fazer e bora, só no bora. Cara, aí ela se torna simplesmente um fim nela mesma, e é isso que a gente não pretende fazer aqui. A ideia de tudo isso que nós estamos falando aqui é simplesmente colocar propósito no que nós estamos fazendo aqui, tanto para IMC quanto para suporte ao usuário, na medida do possível. Estamos em aula remota, mas temos através daqui da plataforma essa possibilidade de colocar as coisas em comum acordo, estabelecendo aí umas coordenadas. Então, a proposta que nós estamos colocando para vocês hoje aqui é começarmos um projeto para trabalhar situações que todos vocês aqui possam ter e que possam ter algum tipo de orientação em nível 1. A propósito, eu já tenho aqui, no caso, umas 2 ou 3, né? Eu não sei quanto a professora Andréia, eu fujo um pouco disso, tá, gente? Eu fujo um pouco disso. Mas percebi que desde o ano passado, aliás, já faz um tempinho, porém ganhou um pouquinho mais de volume no ano passado, assim, logo nas primeiras 4 semanas da pandemia. Eu recebi aqui no meu apartamento, no prédio, mas, o interfone tocando quase toda semana, umas 2 ou 3 vezes, o pessoal aqui do prédio pedindo ajuda para botar a máquina para funcionar. Porque simplesmente no auge, né, no primeiro auge da pandemia, porque nós estamos no segundo, mas no primeiro auge da pandemia, quando todo mundo ficou um pouco mais confinado, e aí o computador passa a ser, de fato, né, um meio de comunicação, de entretenimento para todo mundo, mas eu percebi que para um público em particular ganhou um pouquinho mais de importância, que é o público da chamada melhor idade. Então, tem alguns aqui que têm essa funcionalidade no smartphone, alguns têm poucos, né, em tablet, mas a grande maioria encontrou no computador um meio de passar ali os seus dias de maior confinamento com algum tipo de distração. Por menor que seja o uso, né, desde que, mesmo que seja apenas para jogar paciência, né, uma coisa que talvez para a grande maioria de vocês não faça o menor sentido. Mas, por exemplo, eu resolvi abrir exceções, e estou dizendo exceções porque a professora Andréa sabe disso, né? Por mais que pareça simples o ensino remoto, não é. Você tem um volume, tem um tempo para você, digamos assim, dar a aula, mas você tem um momento pós-aula e pré-aula que te ocupa muito. Então, numa semana com 40 horas, digamos assim, produtivas em aula, você tendo 35, 32 ou 33 aulas por semana, você mata a sua semana inteira, você não tem tempo para absolutamente mais nada. E eu comecei a receber chamados aqui no prédio, o senhor, eu tenho aqui vários senhores, né, mas tem alguns que era diário, e nesse caso estão voltando de novo, pedindo para ajudarem com o computador parou, porque não conseguem fazer mais nada sem o computador. A grande maioria, não são todos, tá, mas aqueles cuja família estão levando realmente com muita seriedade a questão do isolamento, do distanciamento. Tem alguns senhores aqui no prédio, né, que não recebem visita dos seus filhos há praticamente 1 ano. E tem no computador, repito, o seu único meio de contato com a realidade fora, né? O máximo que fazem é descer aqui no prédio para dar uma voltinha no condomínio. E quando esses computadores, esses dispositivos param e esses caras entram em desespero, né? Eles te procuram e falam, por favor, preciso de uma ajuda. E por mais que a gente não tenha tempo, e eu fuja disso, porque realmente a gente precisa de tempo aqui para separar material para aula, preparar a sequência das aulas, corrigir as atividades, e aí você acaba acumulando, assim, um monte de computadores. Teve períodos aqui na minha casa que minha esposa me cobrou, falou, ou você dá jeito nisso ou nem pega mais, porque é muito equipamento aqui na sala. E detalhe, tá, eu não moro num triplex. O apartamento é pequeno, então, literalmente, estava um horror. E confesso que, nesse momento, eu estou com 2 ou 3 aqui, né? E aí, o que a gente precisa fazer para dar o pontapé inicial? Deixa eu voltar aí com vocês.
parar o compartilhamento. Ó, esse material aqui eu disponibilizo para vocês, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, Samuel, a questão aqui da gentileza é assim, né? Vocês vão passar por isso e não precisa de pandemia, né? A partir do momento que você começa a fazer um curso de informática, seja qual for o segmento, você passa a ser a solução de todos os problemas da tua rua, do teu prédio, todo mundo vai te procurar. E nesse caso em particular aqui, eu acabei realmente pegando algumas máquinas, porque a situação, você acaba realmente se sensibilizando com a situação, mas arruma para a cabeça, isso que eu vou falar a verdade, porque muitas vezes você recebe equipamento, algo informal, eu não tenho nenhum software de gerenciamento, o máximo que eu faço é um documento aqui no Word, só para selecionar, digamos assim, para registrar o que eu estou recebendo, né, para depois dar um feedback para a pessoa, olha, seu computador tem esse sistema operacional, tem esse equipamento, esta placa-mãe, porque às vezes são senhores que não têm a menor ideia do que tem ali, né? Às vezes está usando o Windows que já venceu, que não tem licença, que está pirata, aí já travou tudo, não consegue usar mais nada, mas enfim, algum controle você precisa ter para poder devolver isso depois e justificar o que foi feito, né? Então, a nossa primeira etapa aqui do projeto SAMU, suporte, apoio e manutenção ao usuário, é criar, tá ok? Criar não precisa ser software, a gente não vai usar um software aqui, pessoal. Olha, por mais que eu tenha pesquisado, não localizei nenhuma versão de software de gerenciamento de chamados gratuito. O que tem são várias possibilidades de uso para teste, mas aí você vai usar por uma semana, vai parar, então não adianta. Então, nós vamos criar na aula de hoje uma ficha de atendimento, como se fosse uma ordem de serviço. Eu tenho aqui alguns computadores comigo, que eu não vou usar, porque são coisas minhas, né? Mas eu tenho o meu computador parado, e eu posso ser o primeiro usuário que vou precisar do suporte aqui de vocês. Primeiro, eu tenho uma máquina parada aqui minha, não é de ninguém do prédio, não, é minha, que parou em maio do ano passado, junho do ano passado, né? Então, eu posso precisar do SAMU aqui do primeiro módulo, e vai ser vocês que vão me dar uma orientação em nível 1. Tudo bem? E aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém não concorda? Alguém quer fazer algum protesto, alguma manifestação? Buzinaço, padrinaço? No chat, Oi? tranquilo. Deixa eu ver. Opa, sim, em relação à ficha, a gente já coloca aqui os detalhes, que nós vamos elaborar juntos isso, né? Porque estamos fazendo algo na esfera da simulação, não é um controle extremamente preciso, mas que tenha pelo menos alguma forma de registro, né? E da mesma maneira que eu estou colocando aqui o meu equipamento que está parado para buscar de vocês sugestões, né? Que algumas delas vocês ainda nem têm para oferecer, porque nós não chegamos nesse ponto ainda em manutenção, mas chegaremos e nessa sexta-feira a gente começa a encaixar essas engrenagens, tudo bem? Beleza, não, vai ser uma cobaia, isso, cobaia no bom sentido, ó. Eu confio em vocês, poxa, estamos juntos nessa. Estamos na mesma embarcação, se afundar um, afunda todos, estamos juntos nessa. Ora, tudo bem? Então vamos lá. Fica à vontade, Andréia. Oi, você poderia me colocar como apresentador, que aí eu ia compartilhar um negócio para falar para o pessoal. Você tá, perfeito, Andréia. No caso, como você está unindo os conteúdos de MC, deixa eu abrir aqui. Como você está unindo os conteúdos de MC, né, e de suporte ao usuário, a ênfase, claro, tá nos equipamentos, né, no que a gente recebe, a forma como a gente recebe também o equipamento, né, para depois a pessoa dizer que um gabinete não está variado, estava de um jeito, o LED funcionava, agora não funciona. Então, tem uma série de detalhezinhos que também devem ser incorporados a isso, né? Porque a gente está falando de hardware, mas... você já compartilhou, obrigada. Eu queria falar desse controle, que ele é necessário também quando você está dando suporte de software, né? Então, por exemplo, o suporte da gente com vocês aqui na plataforma Teams.
É assim, posso abrir aqui a tela? Atrapalha a linha de raciocínio? Só para não pegar Não, de aqui. forma alguma, André, fica à vontade, estamos juntos também. Gente, então assim, o professor Wagner, ele está, né, comentando a respeito dos equipamentos que ele recebe, de quem é cada pessoa, né, que vai lá, pede uma ajudazinha. Só que a gente tem que ter um controle desde o início sobre isso, mesmo que informalmente, porque esse papo de, por mais que seja informal, é o equipamento da pessoa. Se ele chegou de um jeito, ele tem que voltar igual ou melhor, né? Porque a intenção ali é consertar, ajustar, colocar para funcionar. Então a gente precisa ter um controle para não pôr em xeque. Ah, esse mouse aqui era desse, esse mouse era do outro, essa capinha veio junto, não veio, né? Então são vários detalhes que a gente precisa prestar atenção. Qual é a situação, problema? Às vezes o equipamento tem equipamento que é enjoado, você arruma uma coisa, outra coisa para, tem equipamento que é assim, tá? Ou uma versão funciona, outra versão, ou um determinado hardware, uma limitação. Mas a gente também tem no suporte ao usuário a questão de softwares também, né? Então, aproveitando, o professor falando e eu aqui só pensando, eu falei, nossa, a gestão dos meus chats. O que seria isso? Deixa eu mostrar para vocês. Eu acredito que o professor Wagner tenha a mesma... Ah, eu não estou conseguindo... Deixa eu ver se eu... Peraí. Consigo compartilhar a tela aqui para Já te exemplificar. coloquei como apresentador, hein? Não, foi. Deixa eu abrir aqui para mostrar... Cadê? Suporte ao usuário. O que acontece? Ó, aqui é o meu chat, tá? Eu estava lembrando, enquanto o professor Wagner estava falando, eu estava lembrando que eu preciso anotar os alunos que entregaram a atividade atrasada e essas atividades eu falei, olha, tudo bem, vai ser computada. O que acontece? Cada um aqui me vem com uma problematização, tá? Então, eu estou falando de gerenciamento de suporte ao usuário. Esses alunos, vocês são usuários do meu conteúdo, do que o professor Wagner, a gente está expondo. E quando vocês trazem uma coisa, trazem uma dúvida, trazem um trabalho fora da data, se a gente não gerenciar essa informação, o que acaba acontecendo? A gente acaba se responsabilizando, ele fala, mas eu entreguei o trabalho. Por exemplo, a aluna aqui, deixa eu ver se vai. Ó, professora, segue as atividades. Não era para mandar pelo chat, mas eu preciso marcar em algum lugar que essa aluna entregou o exercício, tá? Cadê? Tem uma outra aqui que também entregou fora da prazo, tá aqui o outro exercício. Aí você fala, e onde você está querendo chegar com isso? O que eu estou dizendo é que existe aqui os exercícios. Existe o controle formal disso, que a pessoa vir aqui e entregar a atividade aqui dentro do trabalhos, tá? Só que por motivos, N motivos aí de cada um, às vezes acabam, né? Aqui tem aonde você tem que entregar a atividade. Saiu disso aqui, eu preciso ter um controle, tá? A respeito de cada coisa que está acontecendo, porque para cada pessoa que eu escrevo, ok, eu recebi, eu aceitei, eu preciso lembrar depois que eu me comprometi com essa pessoa de receber a atividade aqui fora, tá? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Que a gente tem que controlar isso desde o começo, tá? Então, é assim, desde a primeira maquininha que você for pegar, ou desde o primeiro suporte que você for fazer, ou deixa eu voltar aqui. Opa. Desde a primeira máquina que você pegar, desde o primeiro suporte a um aluno, uma pessoa que você está tutoriando, tá? Uma pessoa que você está tutoriando, você se compromete a fazer alguma coisa que saia, olha, tinha que entregar ali, mas eu aceitei entregar depois, né? A pessoa vai ter, no momento que eu aceitei, ela vai ter todo, é que nem quando o professor Wagner aceitou o vizinho dele levar lá um equipamento, você vai ter a responsabilidade, independente monetariamente ou não disso acontecer, mas você tem a responsabilidade porque você aceitou a causa. Então, precisa existir um controle. Eu e o professor Wagner, a gente estava comentando até, eles vão montar uma planilha e tal, como é que vai ser esse gerenciamento? Então, esse suporte, ele existe também
quando a gente está atendendo vocês. Quando um chat fora do horário. Então, tem aluno da noite, que tem aula aqui, né, das 7 às 9, comigo, e às vezes está 9 horas da manhã com uma dúvida que precisa para entregar atividade à noite. Então, vou acabar respondendo, né? E aí, depois de uma semana, ele vai me perguntar, professora, quando é que a gente conversou sobre isso? Você me falou isso, mas eu não estou achando, e aí eu tenho que buscar no chat. Então, eu, particularmente, tenho uma planilha lá das coisas que foram exceções e que foram combinadas no chat. Por quê? Foi o meu suporte além do tradicional. Quer dizer, eu teria dentro do horário de aula, conversando, que a gente está fazendo, às vezes faço chat, mas existem as pessoas que podem acessar só em outro momento. E não deixam de ser meu aluno. Então, eu vou lá no chat e vejo o que está acontecendo. Mas, para eu não comer bola e, de repente, esse aluno fez, eu até vi, corrigi, e eu não passei a nota, porque estava lá no chat e todo mundo entregou, a gente precisa ter esse controle. Então, gente, o que eu estou querendo resumir é que, assim, desde o primeiro cliente, seja ele de software, seja ele de hardware, monta uma planilhinha como se você já tivesse vários, porque a intenção é depois trabalhar na quantidade, tá? Não anota num bilhetinho, anota num papelzinho, anota... Não faz isso. Você vai ter que criar, o professor Wagner estava falando, nível 1 de atendimento, tá? É por isso que você vai ser técnico, é por isso que você está fazendo um curso. Para a gente dar esse tipo de orientação, para quê? Para que você tenha, é uma planilha, é um caderno, mas isso tem que estar organizado, tá? Porque para cada uma dessas pessoas, você vai ser a referência de suporte, seja de software, seja de hardware, e quando ele te retorna, quando ele te chama de novo, ele vai perguntar, o que foi que você tinha feito lá naquela vez que deu certo? Então, aí eu falo, mas você não anotou num papelzinho? Não, anotei, mas eu perdi, né? Principalmente o pessoal de idade, anota no papel, mas eu perdi o papel. Mas não bateu uma foto do papel? Não. Então, você tem que ter o controle para saber o que eu fiz na máquina, eu instalei o quê, eu desinstalei o quê, eu liguei, eu desliguei. Às vezes a gente faz isso também no suporte, aqui na escola, né, aqui na aula, quando vocês estão remotamente instalando programas. Então, eu dou aula de programação. Aí eu falo, gente, olha, eu sugiro que vocês instalem um determinado programa. Aí, na máquina de quase todo mundo dá certo. Aí tem aqueles 3, 4 que tem um navegador mais enjoado, ou tem um antivírus, aí o antivírus mexe com o firewall, não deixa instalar, e aí a gente tem que dar um suporte separado, tá? Aí eu vou lá e anoto, a máquina do aluno tal possui o programa, tenho que lembrar ele toda vez de desligar aquilo. Então, porque aí quando ele falar de novo, professor, o que você tinha feito que eu não sei? Eu já tenho a resposta. Então, mesmo quando a gente está trabalhando com aprendizagem, quando a gente está dando suporte de orientação para vocês, a gente precisa ter o controle, seja ele através aqui de uma planilha, seja ele numa anotação bem organizada, não são papeizinhos, né? Mas a gente precisa ter alguma coisa que quando essa pessoa perguntar para você, você vai, como eu disse, ser a referência. Você precisa falar, não, lembra que seu computador precisa desligar? Tem máquina de aluno que eu conheço mais do que, acho que do que o aluno. Olha, para instalar o programa lá do PHP, você tem que desinstalar tal coisa. Lembra que na tua máquina tem que desligar? Ah, tá, professor, ok, obrigado. Então, assim, porque você acaba tornando a pessoa referência. Ah, ela é a professora da matéria, então é para ela que eu vou perguntar. Só que se você já resolveu esse problema, você... Andréia? Oi? Desculpe interromper, Andréia, é que eu acabei de receber um toque aqui na campainha, vou ter que descer no estacionamento do prédio para tirar o carro para um outro morador poder sair. Só um minutinho e já estou voltando, tá ok? Tá joia. Um minutinho, coisas do Tá, home office, de vez em quando acontece aqui. sim. Então, gente, como eu estava dizendo, mesmo que vocês tenham um primeiro cliente, trabalhem isso de forma profissional, tá? Ele vai ser o motivo, não importa se é um hardware ou um software, de você montar uma planilha, de você criar. Você não precisa falar roboticamente, como o pessoal de call center fala, né? De ter script, mas você colocar isso de uma forma organizada, tá? Isso te facilita bastante num pós-atendimento. Daqui 2, 3 meses, vamos supor, deu um intervalo até maior, tem gente que me procura assim, depois de 3 anos, aí a pessoa fala, André, lembra aquele backup que você tinha feito na minha máquina? Eu sei.
tu tem ele em algum lugar? Porque eu perdi. Então, assim, você fala, caramba, mas eu fiz isso na hora que eu formatei teu HD, eu não sei, depois eu acredito que eu tenha apagado, mas enfim, a pessoa volta para ti como uma referência, tá? Ou você coloca isso na nuvem, mas enfim, vocês precisam já se organizarem, tá? No sentido de trabalhar como se já tivessem várias pessoas, porque quando já tiver várias pessoas, né? Toda vez que um aluno me desafia perguntando alguma coisa, eu vou lá e resolvo. Olha, tua máquina, eu vou lá, anoto que eu já sei. Olha, os próximos que tiverem essa situação, é isso que eu tenho que fazer. Então, além de eu ter o controle sobre o que eu combinei, o que eu conversei com o aluno, às vezes o aluno tem um problema que na máquina dele precisa desinstalar um programa, ou precisa instalar uma coisa a mais. Ou na versão 8 roda, na versão do Windows 10 não roda, tem que ser na 7. Então, para cada um a gente vai adaptando, o que não deixa de ser um suporte ao usuário. Tem outros que a necessidade é questão de horário de atividade, perder o prazo, e para cada um deles a gente vai acertando. É uma necessidade diferente, como vocês vão passar por isso. E também tem que ficar organizado, tem que ficar anotado. É aquele nível 1 de atendimento, né? Às vezes, como eu disse, às vezes precisa arrumar alguma coisa na máquina do aluno, aí às vezes a gente passa para o nível 2, né? Internet, conexão, e aí você dá algumas sugestões, mas enfim, trabalhem isso, gente, desde o primeiro cliente que vocês tiverem, tá? É anotar a data que foi feito, porque aí você consegue, tô falando porque assim, os dois níveis, como a gente já comentou aqui nesse curso, né, nessa disciplina, vocês vão atender software e hardware. Cada um com uma necessidade diferente, ambos se complementam. O Wagner falou dessa ideia do projeto ligando com o MC, acho excelente, que ele está com vocês aí numa outra matéria, mas não vamos esquecer que o software também, você precisa anotar, na máquina daquele cliente só roda o Windows 7, não roda o 8, tentei o 10, fiquei 2 horas, não deu certo. Você pode colocar algumas coisas, quando a pessoa te liga, eu precisava fazer a manutenção, você está ainda com aquela máquina lá de 2018? Então tá, então você já sabe que aquela máquina tem tal coisa para fazer. E isso aí é tudo de acordo com o que você vai organizando. Então é muito bom a gente ter esse controle desde o primeiro, tá? Desde do primeiro, do segundo cliente, para não deixar assim anotado em papéis e depois você precisa falar com o cliente e você não sabe como acessar e o que foi que você fez para ele. Às vezes ele que te pergunta, né? O que você fez na minha máquina aqui mesmo? Que voltou a funcionar? Aí você fala, cara, nem eu sei, né? Aí fica difícil. Já estou de volta. Oi, rapidinho, hein? Bem, também eu encerrei a minha ideia aqui, meu pensamento, que era só complementando, né, tudo que você falou a respeito de o que a gente tem que prestar atenção aí no controle de hardware, a gente também prestar atenção no software, anotar o máximo que puder e começar a ser organizado desde o primeiro cliente. Isso daí ajuda, o cara te procura tempos depois e ele vai querer saber o que você tem guardado sobre ele, né? Eu, no caso aqui dos alunos, cada um que a gente negocia uma coisa, pode entregar depois. A gente tem que anotar aqui, olha, pode entregar por outro meio. Tem aluno que às vezes fala, pelo celular eu não estou conseguindo colocar lá no menu trabalhos a atividade. Então, manda pelo chat. Só que aí eu tenho que anotar. O aluno lá vai estar sem entregar por aquele lugar, mas eu autorizei enviar por outro. Então, a gente gerencia esse suporte que a gente acaba dando, saindo um pouco do convencional. Se não tiver esse suporte, o que acaba acontecendo? Você vai dizendo ok para todo mundo e depois você perde o controle. Aí dá problema, né? Era isso. Perfeito, André. Eu acho que... Ih, ficou mudo. Não tá dando para te escutar, Wagner. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá ok, tá ok. Perfeito, André. O complemento ele vem bem de encontro com aquilo que nós estávamos falando, né? Porque por mais informal que seja, né? Tudo bem, nós estamos propondo aqui um projeto interdisciplinar, estamos no primeiro módulo, abordando uma área de estudos, não dá para a gente formalizar, mas essa questão do controle, ela é necessária. O mínimo controle você precisa ter, tá? Principalmente, André citou um exemplo aqui, que é bem desafiador, tá? Você gerenciar essa questão de registro, a garantia e suporte em nível de software, dependendo do usuário que você está atendendo, é bem desafiador.
E aí, por mais informal que seja, tem que ter um controle. Porque, ó, eu já vou usar o meu caso aqui como exemplo, né? Os senhores do prédio aqui, com quem eu acabo conversando, tentando dar um suporte, às vezes em nível 1, 2 e 3, né? Num primeiro momento, e aí vai surgir mais um assunto aqui, que na semana que vem será complementado, né? Que é a questão da urgência, é a questão da necessidade. Por mais que você se coloque como um colaborador, né? Porque todo mundo sabe que você, no meu caso aqui, eu estou em aula nos 3 períodos, então eu não tenho condições de estar atendendo em tempo real o tempo todo, mas a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade, você gera uma expectativa. Sim. E assim, você gera uma expectativa. Então, assim, se você não devolver aquele computador melhor, ou pelo menos não propor uma alternativa que melhore, as pessoas não vão ficar muito satisfeitas com o resultado, e não importa o que você diga, porque você já deixou claro, olha, eu estou parando de mexer com isso porque eu estou sem tempo. Não, mas por favor, me ajuda, aquela coisa toda. Aí entra o assunto da semana que vem, que inclusive nós vamos trazer aqui uma psicopedagoga para falar a respeito disso, que é hierarquia de necessidades. É algo muito simples, porque é assim, ó, quando o calo aperta, todo mundo sabe qual é o problema. Todo o assunto que nós temos para tratar a respeito disso, e hierarquia de necessidades, é muito simples. Doeu o teu calo, a coisa muda. A compreensão muda, o tom de voz muda, você de colaborador passa a ser visto como sabotador. Então, por Wagner, mais... Pois não, fica à vontade. oi. Agora, isso aí me fez lembrar o seguinte. Imagina a seguinte situação. Você deu um prazo para o aluno entregar... Opa, é aluno da manhã me chamando agora aqui. Você deu prazo para entregar a atividade até hoje, meia-noite. Aí o aluno te entregou amanhã. E aí você foi lá no chat, aceitou, na exceção, mas aceitou, porque tinha uma justificativa, ok. Você não passou a nota dele lá na hora que tinha que passar. Comeu bola, não anotou direito. O mundo cai em cima de ti. Mas como? Poxa, você aceitou, você entregou, corrigiu, você até deu uma devolutiva, mas na hora de passar lá na nota no sistema, ele não estava na listagem que você tirou aqui do Teams e não apareceu. Então, claro, você pode corrigir isso depois, mas a primeiro momento, o aluno pode ter uma reação de como? Ele me esqueceu? Ele não lembrar que aquela atividade foi entregue fora do prazo numa exceção. Não estou dizendo que não deva ser mensurado. Claro, do momento que você falou eu aceitei, você pega. Mas o que acaba acontecendo? Se isso aí não for tratado da mesma forma como se tivesse sido entregue junto com os outros alunos, ele pode, né? Já tive aluno que você aceita na exceção e depois ele já chega, poxa, professora, mas a minha nota ainda não está lá. Assim, o seu foi entregue 3 dias depois, então vai ser o último que eu vou olhar. Ainda não deu tempo de olhar. Então, às vezes acaba acontecendo, é isso que eu tô querendo dizer, é que quando a gente, mesmo numa situação de exceção, a gente acaba aceitando, a responsabilidade já está ali, né? E é o que você falou, gera expectativa. E essa expectativa, ela é sempre, né? Ela é sempre junto com uma ansiedade, né? Então, assim, o aluno entregou uma atividade fora do prazo. O professor aceitou? Beleza. Então, tá dentro ali da configuração. Mas eu já tive gente que entregou por último e foi o primeiro a perguntar, e aí, tá bom? Tá certo? Aí tu fala, calma, tem uma lista aí de gente antes. Então, cria expectativa. Então, para qualquer coisa, gente, que vocês absorverem, né? Você vai... A gente até acho que já comentou isso, né? Vai ter a semana que vem esse assunto, né? Da expectativa que se cria, mas a gente já comentou anteriormente em outras aulas aí, que a pessoa, claro, ela está depositando uma confiança em você. Então, ela está esperando que aquilo ali seja resolvido da melhor forma, né? E aí, você vai ter que lidar com essa expectativa, com essa ansiedade, e isso envolve também ter o controle dessa situação. Seja anotado de qualquer forma, mas você precisa ter esse controle, né? Para você saber para a pessoa o que você vai, qual foi a melhor forma que você conseguiu resolver isso aí, né? Então, essa expectativa, ela é real.
ela acontece até aqui no ambiente de escola. Quando o pessoal, de repente, entrega alguma coisa, né, e já fica naquela ansiedade de tá certo, não tá, e acaba acontecendo, é normal. Exatamente, Andréa. E aí, né, reforça a necessidade, mesmo que nós não tenhamos aqui a possibilidade de utilizar um software de atendimento, porque não é o caso, estamos falando aqui de uma simulação, tá Sim. ok? É um projetinho para a gente poder dar um viés mais prático para a aula. E repito, nós não vamos atuar em nível 2 nem 3, é apenas um, mas o registro tem que ser feito, porque nós vamos atuar no nível 1 como orientador e, quem sabe, solucionador. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? São 8 horas ainda, temos tempo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente e vou mostrar alguns modelos. Veja bem, isso aqui não é software de gerenciamento, isso aqui são fichas de acompanhamento. Como não teremos o software, a gente pode fazer isso aonde? No próprio Word, no Excel, tá? E aí a gente vai definindo isso aqui em conjunto, em parceria, para que a gente tenha a primeira etapa do projeto, seria definir como vamos registrar isso. Tudo bem? Então, vou compartilhar minha tela aqui mais um minutinho com vocês. Com licença aqui, Andréia, estou compartilhando. E olha, veja bem, eu não vou usar nenhum modelo que eu já usava aqui nas aulas de MC dos semestres anteriores, tá ok? Eu quero realmente criar do zero um modelo juntamente com vocês. Nós vamos decidir aqui, em parceria, o que vocês acham que não pode ficar de fora neste registro na hora que você está fazendo esse atendimento, tudo bem? Então, estou com uma aba aberta aqui, não sei se já chegou para vocês aí minha tela. Tudo bem? Podem ver minha tela? Sim, sim, chegou. Beleza. Eu estou perguntando isso porque tem acontecido com muita frequência, não sei se é o horário da manhã, mas nas aulas da manhã eu estou falando, professor, não chegou aqui a tela, não parece que eu estou aqui com 100 megas e lá está com 10, porque nunca chega para eles, mas tudo bem. Bom, beleza. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho alguns modelos, né, de ordens de serviço. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que alguém ia perguntar, fica à vontade. Não? Não, não, tá. Beleza. Não, tá tranquilo. Então vamos lá, para não ficar uma coisa tendenciosa, eu não quero trazer algum modelo já utilizado em outras aulas e vocês fazerem exatamente igual. Eu quero, como disse, repito, construir uma com vocês. Então, primeiramente, vamos lá. Vou pegar o meu caso aqui. O meu caso. O meu computador parou em junho do ano passado. Por motivos de ordens várias, por vários motivos, eu resolvi não colocar mais para funcionar. Tá? Eu me aborreci com ele. Pronto. Ele já me deixou na mão. Eu tenho um histórico com ele. Eu preciso relatar isso para vocês aqui neste atendimento, entre aspas, né? Não é um atendimento, estamos aqui ainda escolhendo o que vamos usar como modelo, tá? Nós temos aqui vários modelos, é que pelo compartilhamento, pela resolução, não dá para vocês lerem, mas vamos lá. Tem que ter pelo menos aí o nome da pessoa para quem você está prestando esse atendimento. Vamos lá, concordam comigo? Que mais aí que a gente precisa ter? Um contato, né, o telefone, e-mail, algo do tipo. Estamos aqui identificando com quem estamos atendendo, isso é importante. Quem é esta pessoa com quem eu estou lidando e o que ela tem como problema para relatar. São basicamente duas questões que não podem faltar. E aí, você tem que discernir um pouco mais aí, por exemplo, nome, contato, e-mail, telefone do usuário que você está prestando suporte e do relato do problema. É um computador? É um smartphone? É uma Smart TV? E, primeiramente, aqui também, pessoal, vamos definir o escopo desse nosso projeto SAMU. Porque SAMU, entre aspas, tá? Ninguém vai sair aqui atendendo casos de dengue ou Covid. Não é SAMU literalmente, por favor. Tá ok? Então, aonde nós vamos, qual é o limite de abrangência nosso aqui? Dispositivos computacionais, quais? Notebooks, smartphones, repito, nós não vamos manipular,
nós não vamos fazer a manutenção. Nós vamos direcionar, nós vamos ouvir o problema, ou receber o problema por e-mail, por chat, não sei qual vai ser a maneira como a gente vai decidir isso aqui, e aí a gente vai propor uma solução, inclusive encaminhando para outro local, se for o caso, para fazer no nível à frente, né? No meu caso aqui, vou usar o meu caso como aplicação de uso e vou relatar o histórico completo, tudo bem? Que se fosse para fazer uma ordem de serviço, seria legal registrar o histórico. Primeiro, a identificação do meu computador aqui, né? Estou falando, né? Mas depois a gente precisa fazer isso de forma escrita, tem que ser uma anotação. Era um computador, desktop, não era um notebook. Configuração era um Core i5, processador Intel Core i5, né? Com 8 GB de memória RAM, padrão DDR3. Esses detalhes a gente precisa informar, né? Uma placa positivo, a placa-mãe era positivo, eu não tenho aqui de cabeça o modelo da placa-mãe, mas uma placa-mãe cujo fabricante positivo, e um fator importante aí, que foi um dos motivos pelo qual eu fiquei meio magoado com esta máquina, ela me chateou profundamente. Eu comprei esta placa-mãe em fevereiro, a garantia de 3 meses, fevereiro, março, abril, maio. Passou o prazo da garantia, ela parou em junho, no auge da pandemia. Em junho, o professor André sabe disso, nós estamos aí praticamente às vésperas do conselho final das turmas modulares, né? É E o bem conselho... complicado. Bem complicado. Então, você percebam o ódio que eu nutri desta máquina, né? Porque eu tinha acabado de comprar uma placa-mãe. Aí vem o motivo da semana que vem, hierarquia das necessidades. Isso me causou uma profunda ira. Eu queria meter o pé nela, né? Desculpe a brincadeira aqui, mas é uma maneira que a gente usa não para fazer graça, mas para reforçar o sentido. O que é a hierarquia da necessidade? Dar o Eu estava Sim, eu estava precisando muito daquela máquina no momento de maior necessidade. Aquilo não era uma necessidade vital, que dentro das hierarquias de necessidades é a base, né, que são as necessidades fisiológicas, mas pelo momento que eu estava atravessando naquele momento, às vésperas do encerramento do semestre, uma placa-mãe que eu tinha acabado, entre aspas, de comprar em fevereiro, ela durou 3 meses e parou. E aí, mais uma informação também para aumentar o teor da dramaticidade aqui. Isso aqui está virando quase uma série mexicana. Em novembro passado, isso foi o ano passado, 2020. Em novembro de 2019, o processador já havia parado. Em novembro, olha aí, Andréa, novembro também estamos às vésperas do conselho, do encerramento do semestre. Em novembro já tinha parado o processador. Um processador Intel Core i5, terceira geração. Na época também, devido à urgência, né, não estávamos em pandemia, estávamos a todo vapor ainda num mundo considerado perfeito. Eu, numa manhã de segunda-feira, peguei minha moto, fui até Santa Efigênia rapidinho e comprei outro processador. Troquei em outubro. Praticamente ali em fevereiro, né, no início do semestre, a placa-mãe parou. E eu fui até a Santa Efigênia e comprei esta abençoada placa-mãe, que aqui parou 3 meses depois. Então, percebam o histórico deste computador. Processador que queimou, que parou em novembro de 2019. Aliás, né, 2019, exatamente. Aí, quando foi em fevereiro, início das aulas, parou a placa-mãe, fui na Santa Efigênia e comprei uma placa-mãe nova. Chegando ali praticamente 3 meses depois, em junho, a placa-mãe parou. E aí, simplesmente, eu não comprei outro computador. Eu estava com outro notebook em casa, né? No caso, um outro notebook. Estou fazendo o relato histórico do meu caso de uso aqui. Que um amigo, né, que trabalha na parte de
na parte administrativa do SESI Senai, ele deixou o notebook dele para eu trocar o teclado, porque ele também, na época, né, no início da pandemia, foi aquela loucura para home office, né? Só que o SESI Senai não deixou os funcionários usarem seus computadores, tá? Forneceu um já pronto, com VPN, tudo direitinho, e aí ele não precisou do notebook dele, ele deixou comigo para trocar o teclado, e eu usei praticamente esse notebook o ano passado inteiro. Inteiro. E aí, quando chegou no final do ano passado, 2020, eu comprei um notebook novo, e foi também uma atividade em aula. A turma do segundo módulo, que está na ETEC de Mongaguá, na disciplina de manutenção, eles me deram esse suporte. Nós fizemos toda a cotação e eles que sugeriram. Eu dei um orçamento limite para a compra, né? Expliquei para eles qual era a necessidade de uso que eu tinha, porque a gente não escolhe um computador apenas pelo modelo. Você escolhe um computador pela tua viabilidade, pela tua necessidade de uso. Eu uso para esse tipo de coisa. Tenho aulas de design, tenho aulas de programação, aulas de hardware, uso virtualização, então eu preciso de uma, digamos assim, uma boa capacidade de memória, uma boa capacidade de processamento, e aí foi uma atividade final do semestre, e eles me sugeriram orçamentos. Um deles realmente coincidiu com aquilo que eu precisava, e é o que eu estou usando hoje. Então, eu sempre trago alguma necessidade minha e coloco em aula, e acaba gerando também um propósito. Mas concordam comigo? É ou não é para, como se diz no interior, garrar ódio desta máquina que está parada? Eu nunca mais mexi nela. Para dizer que eu não mexo, é que de vez em quando minha esposa fala, vai arrumar isso ou vai para o lixo? Fala, não, ainda não vai para o lixo, não. Eu prefiro jogar pelo segundo andar do prédio aqui, mas não pode, porque aí, né, é descarte incorreto de lixo eletrônico. Mas eu não vou dizer que eu desisti dela, mas percebam que há um histórico, processador, e aí tem uma série de análises para a gente fazer, inclusive aí já entra em IMC. Quanto vale a persistência em você manter um equipamento de uma geração como a que eu estou mantendo aqui, né? Estava mantendo. Porque um Core i5 na segunda geração não é um processador ruim, mas está longe de ser um processador que vai te permitir muita coisa no futuro. Porém, eu tinha 8 GB de memória RAM, DDR3, porque se eu fosse mudar para uma versão, para uma geração mais nova, já seria interessante eu mudar a placa-mãe para uma placa-mãe com uma tecnologia mais moderna, e teria que investir em toda a troca do meu equipamento. E aí eu optei equivocadamente, porque aí a gente faz uma análise depois do histórico, né? Que pelo que eu gastei entre placa-mãe e processador na sequência, teria sido muito mais inteligente eu já ter migrado para uma, digamos assim, para uma geração, pelo menos uma ou duas à frente, e memória DDR4. Porque eu gastei relativamente quase que o mesmo para manter a mesma tecnologia. Mas, enfim, eu relatei um histórico aqui, né? Uhum. Então, a gente precisa ter, para esse tipo de situação aqui, registro. Porque, no caso, se você estiver atendendo, né, se for um cliente seu que passou por todo esse histórico diretamente com você, para você poder se isentar, não de responsabilidade, porque não é você que dá a garantia do equipamento, você simplesmente pode ter montado ou instalado, né? Esse equipamento vem de outros lugares, geralmente made in China, como eu sempre digo, não significa que ser da China é ruim. Mas, enfim, muitas vezes pode durar, como pode não durar. Então, registrar todo o histórico, registrar o problema na íntegra, em toda a sua totalidade, é importante. E aí entra este modelinho, que a gente pode chamar de ordem de serviço, pode chamar de catálogo de atendimento, tem vários nomes. Geralmente, a ordem de serviço é uma coisa assim mais comum. E aí a gente... Pois não, André, fica à vontade. Desculpa te interromper, é que o aluno Marcelo, ele não entendeu o sistema de ficha, para ver se você pode explicar novamente, e ele falou que a telinha que você está, ele não está conseguindo visualizar a imagem, que está tipo um borrão. Se daria para ampliar, ou de repente escolher outra, e explicar novamente a ficha que vai ter que ser montada para gerar os registros, né? Perfeito, André, obrigado. Bom, primeiramente, deixa eu perguntar para todo mundo aí. Vocês conseguem visualizar a tela ou é só, no caso, o jovem aí em questão que não está conseguindo visualizar a imagem aqui? Porque a resolução fica diferente, né? Quando eu compartilho a tela, a resolução não fica tão nítida, mas também não era para ficar
uma, digamos assim, tão ruim, né? Vou pegar uma outra imagem aqui, tá? O Samuel está dizendo, o Samuel está mandando uma mensagem aqui no chat, que ele mandou essa imagem no grupo do WhatsApp. Então, acredito que o pessoal consiga enxergar. E também, né, pode ser que se estiver olhando pelo celular, realmente vai dar uma reduzida aí na função da tela. Mas ele mandou no grupo do WhatsApp. Como nós estamos compartilhando, né, uma imagem aqui numa aula que está sendo... É como se fosse uma filmagem isso aqui. Então, o que acontece, né? Vamos fazer um exercício aqui de comparação. Quando vocês estão assistindo um vídeo no YouTube ou no Netflix, quando a qualidade do sinal da tua internet, em algum momento, que ela oscila, né? Ela oscila, o que acontece com a imagem do filme ou do vídeo que vocês estão assistindo? Ela não perde resolução? Por que perde resolução? Para que você possa continuar vendo sem travar. Ele diminui a resolução daquela imagem, a qualidade cai, para que o teu sinal que está baixo naquele momento, ele não interrompa a sequência do vídeo. E lembrando que como eu estou gravando isso aqui, na verdade, não estamos passando um filme, mas o que está sendo transmitido aqui nesta banda de conexão é o mesmo sinal de áudio e vídeo. Então, é como se fosse um filme. Então, quando, por exemplo, a tua conexão não está numa qualidade que possa receber esse pacote, essa transmissão a contento, ele diminui essa qualidade para que você consiga continuar acompanhando. E aí o que acontece? Você perde a possibilidade de conseguir enxergar. Mas não é problema. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu simplesmente também fazer mais uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se ainda está. Eu acredito que não esteja mais, né? O jovem que fez a pergunta aqui, deixa eu voltar 2 semanas atrás, na aula que nós falamos sobre software de gerenciamento de chamadas. Deixa eu ver se eu ainda consigo abrir aqui, porque ele tinha me dado aí 7 dias, né? Não, já era, aqui já não tem mais jeito, não. Vou tentar aqui apenas para efeito de... Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar o software aqui para poder explicar o que nós estamos fazendo aqui. Acho que não, porque já venceu. Ver se vai aqui. Ele até abriu. Expira hoje aqui. Pessoal, eu estou aqui com o Zendesk, né? O Zendesk é um software de gerenciamento de chamadas para suporte ao usuário, tudo bem? Como eu estou no último dia aqui da avaliação, ele não está mais com o exemplo aberto, né? Mas, enfim, deixa eu ver se ele abre alguma coisa para que a gente possa... o boas-vindas do Zendesk. Configurar o Zendesk aqui. Não está mostrando mais nada aqui. Bom, o que faz um software de gerenciamento? É que nesse caso aqui, jovens, ele já não está abrindo as telinhas. Estou no último momento aqui. Ele até abriu, mas já era, né? Ele não está mostrando mais as funcionalidades. O que faz o software de gerenciamento de chamadas? Primeiramente, voltando ao conteúdo da nossa aula, que é suporte ao usuário, né? Geralmente, em empresas, estou voltando, tá? Isso aqui já foi falado. Em empresas, locais de trabalho, quando você tem lá todo a sua infraestrutura tecnológica, quando algum computador, algum equipamento, uma impressora, ou uma câmera de monitoramento você precisa chamar o atendimento, o suporte. E, geralmente, empresas, né, que trabalham, digamos assim, e utilizam a tecnologia como ferramenta de apoio, muitas vezes terceirizam esta manutenção, este suporte. E as empresas que assumem esse papel, para que elas possam ter esse controle que eu e a professora André estamos falando com vocês aqui, elas não fazem isso com fichinhas manuais. Elas têm programas, softwares, aplicações que permitem que você consiga gerenciar chamados de várias empresas às quais você presta serviço, de vários equipamentos ao longo do dia, e em vários lugares da cidade, do estado e até fora, né? Eu tinha um professor de faculdade, na minha época da faculdade, que ele era consultor da IBM, e estando aqui no Brasil, ele muitas vezes saía para dar atendimento, uma consultoria na Argentina, no Uruguai, enfim, você sai do lugar onde você está e vai para outro.
Um software, colega, que faz esse gerenciamento é justamente para que você tenha este controle. Você consiga anotar todos os detalhes do chamado, ou seja, a empresa, vamos supor, a ETEC de Praia Grande fez um chamado para a Zendesk dizendo que o servidor está com problema, supondo que nós tivéssemos um contrato com a Zendesk, né, o Centro Paula Souza. Só aqui na Baixada nós temos, ETEC de Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Santos, Guarujá. Imagina gerenciar todos os chamados. Então, você tem um software que faz isso. No nosso caso, nós não vamos usar um software para fazer o atendimento do suporte. Nós vamos fazer o seguinte, não temos o software, nós vamos fazer fichas de anotação. Tudo bem? É para isso que a gente precisa dessa ficha. Que no caso, né, eu acabei abrindo por cima aqui, como é que a gente, vamos lá, eu vou prestar um suporte, que nem o meu caso, o meu computador está com problema e eu estou recorrendo a vocês para me auxiliar. Como é que vocês vão abrir um chamado para mim sem o software? Através de uma ficha que vai fazer esse acompanhamento que nós, né, pelo horário aqui já está chegando, ainda temos mais algum tempinho, nós íamos definir agora, nesta aula ainda, quais são as informações que precisa ter nessa ficha. Porque quando você leva um equipamento para arrumar em algum lugar, não é feita uma ficha? Quando você leva o seu carro, por exemplo, ou seu pai leva o seu carro, ou enfim, você leva uma bicicleta numa bicicletaria para fazer uma manutenção, geralmente, quando é um lugar que tem, digamos assim, algum padrão de controle de qualidade, ele abre uma ordem de serviço para registrar lá que você deu entrada com um equipamento tal, com um determinado defeito, e que ele vai resolver por aqui desta forma. Ele justifica, ele relata o problema que você está levando para ele identifica, ele cadastra o teu equipamento, o defeito, e ali fica como se fosse também, além da ordem de serviço, a partir dali ele te dá uma garantia de 30, 60, 90 dias. Isso não é apenas controle de não é apenas suporte, né, ao usuário em termos de tecnologia, informática, em qualquer lugar. Você vai num centro automotivo, você leva o seu carro para fazer um reparo, também é feito, abre-se uma ordem de serviço para o carro. Geralmente, né, empresas, qualquer oficina hoje de um porte um pouquinho maior também já tem um software de atendimento que faz esse gerenciamento. Pois não, André? Fica à vontade. Oi, se você me permite, você está falando que o programa venceu, né? Sim. O tempo. Eu estava pesquisando aqui, eu estou com uma planilha aberta, né? Que não é potente como um programa especializado nisso, mas ela serve como uma referência, por exemplo, né? Que uma empresa que não possa, por exemplo, não tenha recursos, não seja tão grande para comprar um software, né? Pode começar fazendo uma planilha no Excel, alguma coisa interligada em termos de... Perfeito, André. Então, eu queria passar para o pessoal que pode ser uma planilha bem montada, ela pode ser uma ferramenta também de suporte ao usuário. Então, eu vou parar o compartilhamento aí, você compartilha a sua e mostra para eles aqui. Estou parando aqui. Pronto, André, fica à vontade aí. Tá, deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto, então vamos lá, gente. Isso aqui é de uma empresa concorrente daquela Zendesk, é a Movidesk, né? E eles deram uma planilhinha de exemplo para as pessoas poderem começar a gerenciar isso. Então, tem aqui instruções, é uma planilha que eu fiz um cadastrinho e depois ele me deu o link e apareceu uma planilha no Google Docs, né? E aí você coloca o tipo de reclamação, a área, isso aqui é uma planilha igual do Excel. Só que ela está configurada aqui, cada aba está interligada, e aí tem a configuração do tipo de reclamação, depois as reclamações, o código da chamada, aqui são os exemplos, tá? E aí as pessoas que estão cadastradas, os nomes das pessoas, que é o agente, tá? O cliente, ele vai colocando a data de abertura do chamado, o código, o tipo de reclamação, que isso já foi colocado anteriormente. Então, planilha, o e-mail, chat, telefone, uma rede social, qual a descrição da reclamação, né? Cadê? E o status, está resolvido, está aberto? Então, esse controle aqui, ó, o status, a data de, está resolvido, qual foi a data? Esse aqui, ó, cadê? Data de resolução, mas a ação que foi tomada. Então, você tem, cada um deles aqui, a situação descritiva, né?
e documentado aqui de cada item específico e também do geral. O legal é que você tendo isso no geral, você consegue puxar, por exemplo, ó que interessante aqui, é uma planilha interligada na outra, né? Os canais de reclamação, telefone, um em janeiro, um em março, o e-mail, um em fevereiro, um em março, chat, um em abril, rede social, 3 em maio, ele vai gerando informações baseadas naqueles dados que foram cadastrados. Tem um gráfico aqui dos canais de reclamação, né? Para depois, numa reunião, o pessoal fazer um levantamento do que pode ser melhorado, qual é o canal que tem que mais ter atenção, por exemplo. Análise dos tipos de reclamação, tudo com base naquilo que está cadastrado. Então, se você consegue cadastrar de uma forma organizada, você depois consegue, com aqueles dados, gerar informação produtiva para melhorar a funcionalidade. Então, o controle ele não fica só a nível de quem foi atendido, que horas e o que foi feito. Você consegue depois fazer um levantamento e verificar o que você pode melhorar. Qual o tipo de reclamação, qual a funcionalidade, qual a dúvida. E aí, cadê? Aqui a listinha dos clientes. Tem mais alguns relatórios aqui. A média da equipe, quem atendeu, o nome da pessoa que resolveu, não resolveu, tá? Então, isso seria uma outra possibilidade de gerenciamento. Então, a gente não precisa necessariamente... Opa, né? Sempre a única... Compartilhar, a única solução é software. Claro que se você tiver um software que gerencia isso, claro que isso tem um custo. Ótimo, perfeito. Mas se não tiver, uma planilhinha bem organizada já começa a te ajudar, né? Uma planilha, como acho que de colocar a data que qual o problema, previsão de entrega, tempo de garantia, porque, por exemplo, em computador, cada peça tem um tempo de garantia. Tem peças que você consegue 1 ano, tem peças que são 90 dias. Então, você tem que discriminar isso para você também não se perder. E quando a pessoa te perguntar alguma coisa, você tem aquilo. Então, uma planilhinha, uma OS, né, como o professor apresentou, uma ordem de serviço, já é um documento, já é alguma coisa que torna isso, de certa forma, organizado, né? Cadê você? O Andréia. Oi? Eu não queria, no caso, influenciar na escolha deles, mas assim, eu gostei muito, tudo bem que é da Movidesk, né? A Movidesk é uma empresa, inclusive o primeiro software de gerenciamento que nós mostramos para eles foi da Movidesk, muito completa, é que infelizmente o prazo, né, de demonstração foi 6 dias, e o de hoje também já expirou. Mas eu acho que a Andréa mostrou bem para vocês aí, eu acho que o Marcelo está nos acompanhando, Marcelo. Deu para entender o porquê daquelas fichinhas? Na verdade, não precisa ser a ficha. Uma planilha como essa aqui, quando nós não temos o software, pronto. É para você ter esse acompanhamento. Sim. Né? O Samuel porque é necessário. Samuel está relatando aqui que quando ele foi recorrer a um serviço de seguros, né, da Zurich, que ele teve o celular roubado, tinha essa ficha com todas as informações anotadas. Então, é como, imagina, né, você liga para um local e aí eles têm a informação como se ele fosse aquele teu colega diário ali, né, como se ele soubesse, tivesse a recordação, você ligou há 15 dias atrás, ele fala, não, eu sei, aquele caso que foi isso, como se você fosse o único cliente, né, com aquele problema, que tivesse, ele tem aquela recordação porque foi muito bem documentado. Então, quanto mais documentado, mais a pessoa tem a expectativa atingida, ela sente que aquele caso dela foi importante, né? Como o Samuel está relatando aí. Poxa, tinham todas as informações lá na fichinha. Sim, eles tinham essas informações porque foi bem armazenado. Todas as perguntas, elas foram relevantes, elas foram preenchidas. Que coisa pior que você ter um baita num formulário e ficar um monte de coisa em branco? Aí você fala, então não precisaria ter esses itens? Não, quanto mais tiver ali a documentação, melhor. Por quê? Pegou aquela informação 15 dias depois, nossa, a pessoa fala assim, eu sei, esse é aquele caso que fez isso. Sim, e a pessoa se sente, né? Legal. Marcelo, conseguiu ver? O Andréa. Oi? Aproveitando a tua fala, por exemplo, é importante ressaltar a importância disso, né? Porque
estávamos aqui falando sobre software, mostrei algumas fichas bem resumidas e você trouxe uma planilha bem ampla, bem detalhada. E aí, voltemos à nossa primeira aula sobre níveis de atendimento. No nível de atendimento 1, onde nós mostramos 2 tipos de atendimento em nível 1, que é o solucionador, que é aquele atendente que já de cara consegue, conversando com você, te direcionar para solucionar o problema, e tem apenas o direcionador, que geralmente o solucionador, naquela apresentação que eu mostrei para vocês, por ter um conhecimento mais amplo, ele acaba encontrando soluções simples, mas tão simples que não relata, não registra. E aí ocorre isso que a professora André está dizendo, do que adianta ter uma planilha para que você possa relatar todo um histórico, porque cada chamada, não importa, se o cara derrubou o mouse e quebrou o mouse, relata e coloca isso. Isso é o histórico de atendimento. Também depois, no final, quando você vai pedir um feedback, uma avaliação de todos os atendimentos, isso tem que estar lá registrado. E aí gera uma outra questão, né? Porque é a questão da comodidade. Ah, era tão simples que eu pulei. Não é para isso que tem um software de atendimento ou uma planilha de cadastro para você registrar. Isso vai alimentar um sistema de informação que, olha, me permitam uma contradição, o sistema precisa estar bem informado, porque se ele tiver com um monte de espaço em branco, isso acontece, infelizmente. Infelizmente. E é o que a gente está propondo aqui. Acabamos levando um tempinho maior aqui para explicar a proposta, mas não tenhamos pressa, que vocês entendam que tudo isso aqui está relacionado. Olha o quanto a professora explicou, os exemplos que nós colocamos aqui, acho que todos eles acabam acrescentando e formando, de alguma forma, alguma ideia, né, de como a gente precisa, e eu, sinceramente, gostei muito desse formato da planilha, porque a planilha, além de ser bem ampla, você consegue colocar umas coisas, embora eu não queria, digamos assim, tendenciar a escolha, gostaria que vocês escolhessem, mas gostei muito do formato da planilha. Por isso que eu não compartilhei o link dela, né? Num outro momento, né, mais para frente eu posso compartilhá-la, mas por isso que eu olhei e falei, nossa, que legal, aquela vontade de, vou querer mostrar e tal, mas nesse momento ainda não, eles precisam desenvolver isso, né, verificar quais as informações que possam ser relevantes, mas aí depois, num outro momento, a gente distribui essa planilha aí para todo mundo. Então tá certo, André. Eu não sei, como eu não cheguei a acessar esta planilha na Movidesk, eu não sei, eles realmente disponibilizam isso para uso? Sim, sim. Então perfeito. Ali tá do jeito que eu recebi, né? Eu não coloquei, eu não baixei ela para o meu computador. Depois eu até te compartilho o link para você dar uma testada, mas é bem interessante. Eles dão uma solução. O legal é que assim, eles dão uma solução ali que se depois você migrar para o programa, você já tem aquilo meio que num rascunho, sabe? A tua informação já está um pouco formatadinha para quando você transferir isso para um sistema maior. É bem interessante. Perfeito, André. Gostei. Só estou pegando uma imagem aqui para a gente poder ir encaminhando aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aí para vocês. Pessoal, em relação, então, à questão da planilha ou a ficha, tudo bem, eu acho que a planilha, eu acho que ela sintetiza bem o que a gente precisa aqui, beleza? Então, todo mundo entendeu a proposta desse projeto, a ideia da gente juntar aqui IMC, suporte ao usuário e direcionar para algo um pouquinho mais dinâmico, mais prático, e a partir daí a gente vai dando esta sequência da aula, perfeito? E aproveitando aqui, né, nós temos mais 20 minutos para que a gente possa dar um desfecho aqui do assunto. Um outro tópico que está diretamente relacionado a atendimento ao usuário vem diretamente de encontro ao que eu acabei de relatar para vocês do meu histórico negativo com a minha máquina, do investimento que eu fiz sobre ela e que nos momentos de maior necessidade e urgência, ela me deixou na mão, né? Eu estou aqui sem querer colocar um teor dramático para isso, mas por quê? Porque, veja bem, deixa eu compartilhando minha tela novamente, rapidinho. Semana que vem, nós temos um assunto que complementa o que nós estamos falando aqui,
chamado pirâmide de Maslow, ou, para quem preferir uma pronúncia literal, pirâmide de Maslow. Que eu peguei até uma imagem aqui, eu não sei se para vocês está chegando bem, né? Ela é bem coloridinha, tá ok? Tá certinho, professor. Vamos lá, o que isso tem a ver com suporte ao usuário, né? Primeiramente, quem é Maslow, né? Maslow, digamos assim, foi o inventor desta sequência de necessidades. Ele pensou dessa maneira aqui e colocou uma espécie de hierarquia das necessidades humanas, né? E é lógico, né, pessoal, não sou eu, né, uma pessoa com formação, professor com formação acadêmica dentro da área tecnológica, que terei propriedade para falar sobre isso a fundo, né? Porém, isso aqui está ligado a suporte usuário, está ligado a marketing, está tudo que se relaciona a necessidades das pessoas, aonde você pode explorar essas necessidades, seja para atender essas necessidades ou para realmente tirar algum proveito delas, pasmem, né? Comercialmente essas coisas acontecem, no amor e na guerra, entre aspas, vale quase tudo. Então, dentro do nosso conteúdo programático, tem este assunto aqui, pirâmide de Maslow, que é onde tem as hierarquias das necessidades. Porém, nós poderíamos aqui trazer esse assunto para vocês e falarmos superficialmente sobre isso, porque a nossa área de conhecimento não permitiria uma profundidade. Porém, o nosso objetivo não é direcionar a aula aqui para a área administrativa ou da psicanálise, mas sim conectar os princípios das necessidades humanas a essa questão do atendimento. Eu acabei de dizer para vocês que investir trocando processador e placa-mãe do meu equipamento antigo, e ele me deixou na mão no momento em que eu mais precisava. E embora não fosse uma necessidade fisiológica, aquilo era urgente para mim. Então, nessa questão da hierarquia das necessidades criadas aqui, né, desenvolvida por Maslow, né, ele criou esta pirâmide justamente para que a gente possa entender como as pessoas reagem mediante aquilo que lhe é urgente. E existem níveis de urgência. É o chamado nível de hierarquia das necessidades. Que aí começa pelas necessidades fisiológicas, né? Alimento, água, abrigo, sono, segurança, né? Segurança da família, do corpo, de propriedade. Tem a parte de hierarquia social, né? A parte de sociabilidade, amizade, comunidade, família, esse tipo de coisa. Estima, reconhecimento, autoestima, status, e o último nível aqui, que seria de realizações pessoais. Mas, enfim, eu não vou aqui falar a respeito disso, eu estou apenas fazendo uma chamada a respeito disso, porque durante o nosso relato aqui, foi me dando alguns starts e alguns insights, né? Que aonde eu posso exemplificar para vocês as necessidades em termos de hierarquia e como isso é relativo. Porque, embora um computador quebrado não seja uma necessidade fisiológica, naquele momento em que eu estava precisando dele para fechamento do semestre e depois também para o início do semestre, não era uma necessidade fisiológica, mas eu tinha uma necessidade urgente daquilo. E quando você está atendendo um usuário que está, seja numa empresa, né, por um telefone, por um chat, por um e-mail, que está relatando um problema para você, entenda, abstraia, compreenda o universo que te cerca. Preste atenção que provavelmente pode ser algo nesse sentido, algo extremamente urgente. Recentemente eu estava com uma visita aqui em casa, né, de uma atendente de laboratório, que nesse momento que faz muitos testes para a Covid, e quando o sistema cai, e tem algumas pessoas esperando o resultado ali na hora, né, e o sistema cai, não é nem o computador em si, o sistema cai porque sobrecarrega, aí já é uma outra questão, infraestrutura.
as pessoas reagem, às vezes, com algumas atitudes viscerais, de querer agredir. Vocês sabem disso, né? Quantas vezes a gente vê num banco, a pessoa não consegue entrar porque a porta giratória para, e para porque tem um metal, né? A pessoa está portando algum metal, e a pessoa reage de forma instintiva. E aí, às vezes, a gente acaba, infelizmente, né, exercendo o padrão de julgamento. Meu, por que que ela fez aquilo? Provavelmente a gente não sabe por que que ela fez, mas algum motivo, alguma necessidade, alguma emergência pode ter ocasionado aquilo ou uma sequência delas. E aí a pessoa transborda. E no atendimento ao usuário, seja num chat, seja pessoal, seja, enfim, você pode também passar por isso, porque a pessoa pode transbordar por uma sequência de emergências que estão acontecendo ali, e para você, infelizmente, eu sempre digo isso, não se trata de um computador parado, hein, gente? Por trás de um computador parado ou à frente de um computador parado, tem serviços que deixam de ser executados e pessoas que deixam de ser atendidas. Então, o conceito de pirâmide de Maslow, de hierarquia das necessidades humanas, é para justamente a gente começar a transferir apenas da esfera digital e lembrar que nós somos analógicos e estamos atendendo pessoas, e que elas podem não estar dependendo de uma necessidade fisiológica ali, mas aquele equipamento é urgente. E para falar disso, na semana que vem, eu conto com a presença de vocês, né? Eu convidei uma psicopedagoga, psicanalista, administradora de empresas, a Thaís Cunha, para estar conosco aqui terça-feira que vem, justamente para falar sobre pirâmide de Maslow. Poderíamos, eu e a professora Andréa aqui, preparar uma aula sobre isso, mas por coincidência, é aquilo que eu falo, não é coincidência, é providência, né? Eu acabei de, minha esposa, que a conhece, é amiga dela, e elas se encontraram recentemente, e assim, a hora que cruzou, eu falei, cara, fechei o link. Falei, vem cá, você teria disponibilidade para a gente conversar a respeito disso? A gente bater um papo um dia desse? Falei, meu, você pode me ajudar. E ela topou o desafio, que na verdade não é um desafio para ela, isso aqui é lugar comum, é a área de conforto dela, é uma administradora, psicopedagoga e psicanalista. Então vai estar conosco aqui compartilhando e conectando essa questão das hierarquias de necessidades com atendimento a pessoas. No nosso caso aqui é voltado para a tecnologia, mas isso vale para tudo, tá? Atendimento em loja, um balconista. Cara, em todas as áreas onde você tem relações pessoais, isso aqui é importante. Isso aqui, numa faculdade de administração é assunto, psicologia é assunto, na parte de psicoterapias também é assunto, isso faz parte do tópico. E, pasmem, né? Como estamos falando de atendimento ao usuário, e o suporte só vai entrar em contato, lembrem disso, tá? Ninguém vai ligar para você no suporte, mandar um e-mail para te dar um bom dia. Ele só está chamando o suporte porque, literalmente, alguma coisa deixou de funcionar. Tudo bem? Aí, pode não ser uma necessidade fisiológica, estou repetindo isso pela terceira vez hoje, mas é urgente e precisa ser atendido. Beleza? Então, estou fazendo essa chamada aqui para a semana que vem poder contar com todos vocês aqui em massa, né? Eu vou até já alinhar isso com o professor Marcelo, porque nós sabemos que o Teams, a política de permissão do Teams está diferente, tá? Eu sempre fiz isso aqui, sempre trouxe palestrantes para compartilhar conosco algumas aulas, para entrar com esses assuntos que são transversais aqui e que complementam a aula. Sempre trouxe, mas no semestre passado eu tive problemas, eu não consegui incluir, né, os convidados para a aula, embora já estou até compartilhando com a Andréa. O ano passado eu trouxe um desenvolvedor aqui da CloudMotion, uma parceira da Microsoft, e ele não conseguiu, não conseguimos colocá-lo, né? Todos os nossos logins alternativos, né? Que agora quem controla isso, acho que é em nível de supervisão, para você saber disso, André. Aí a escola recebe alguns logins alternativos, né? Provisórios, e você associa isso ao convidado. Porém, todos que nós tínhamos já tinham sido utilizados, e a solução foi a seguinte: ele criou, né, uma reunião na corporação dele e nos incluiu lá. Então, se isso, de repente, acontecer novamente, na semana que vem, eu
já vou até deixar isso combinado com o Marcelo, se tiver alguma restrição e a gente não conseguir este e-mail para esta conta, este login, eu faço no Google, tá? Pelo Meeting, e aí a gente entra no Meeting pelo Teams e tchau, fazer o quê, né? Eu já tive esse problema, eu acabei fazendo com o Zoom, também resolveu. Só que tem um probleminha, né, Andréia? Acontece que nem o aluno que entra na reunião via link do WhatsApp, né? O Teams não gera insight, só isso, mas tudo bem, fora isso não há problema algum. Sim. Funciona. Bom, pessoal, por favor, André, conclua aí, fique à vontade. Não, é isso mesmo. Vamos tentar fazer dentro aqui do ambiente e esperar que aconteça em vias normais, né? Que o login que seja fornecido, seja disponibilizado, que a pessoa consiga acessar e a gente consiga fazer reunião dentro da classe com todo mundo. Vamos tentar fazer isso. Não tem absolutamente nada de errado com o Zoom. Aliás, o Zoom é muito parecido com o Google Meeting, né? Uhum. Muito parecido com o Google Meeting, não tem problema nenhum. Mas, Tainá, seria só uma alternativa, né? Porque se por acaso não funcionar aqui, eu acredito que vai funcionar, porque estamos no início do semestre, a gente tem aí, pelo menos, acredito eu, que algum e-mail para poder autorizar a entrada do convidado, mas, enfim, não vejo problema. Pessoal, mas em relação ao assunto de hoje, já estou deixando aqui o convite, né? Na verdade, é um convite, mas eu tenho certeza que todos vocês estarão aqui, porque é aula normal, tá? Não percam, participem, vamos prestigiar o convidado aqui, que é até uma forma de, né, valorizar o momento aí, tudo bem? Tem que aparecer na câmera? Como assim? Não entendi. Falando no Zoom, o Zoom tem um recurso de abrir a câmera de todo mundo, né? Calma. Tá. Não. Fiquem tranquilos. Pessoal, alguma pergunta sobre a nossa apresentação sobre o projeto? A gente pretende realmente dar sequência com isso. Semana que vem falamos de pirâmide de Maslow e depois, na sequência, retomamos o nosso projeto aqui, beleza? Se não tiverem nenhuma pergunta, professor André, fique à vontade para as suas considerações finais e nós vamos encerrando por aqui. Não, gente, só agradeço aí a participação, agradeço a interação. Hoje o chat tinha bastante pergunta, né? Muito bom. E é ótimo, né? Que a gente deixe vocês com bastante minhoca na cabeça, aí vocês ficam pensando, né? E é isso, né? Comecem a pesquisar a respeito do assunto, a proposta está aí no ar para vocês começarem a trabalhar. Perfeito. Então, turma, boa noite. Até daqui a pouco. Vou só dar um intervalo, tomar uma água aqui, umas 9h15, 9h20. Estou iniciando com vocês lá em Sistemas de Informação, tudo bem? Professor André, até amanhã nas aulas de APD. Até amanhã. Gente, boa noite, bom estudo aí que vocês vão continuar. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço aí para todo mundo, se cuidem. Boa noite e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Parando aqui a gravação e encerrando a reunião na sequência.